Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Deus abençoe sua família. Um abraço para meus amigos, minhas amigas, para todos que tiverem acesso a essa gravação, a esta palavra. Que a bênção do Senhor esteja na sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra nesta manhã, nesse dia, na Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. E falar sobre a nossa necessidade, a necessidade de sermos humildes e dependentes da graça de Deus. Diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Eu gosto da Epístola de Tiago, eu gosto muito da Epístola de Tiago, porque a Epístola de Tiago ela traz muitos elementos práticos da vida cristã. Tiago não é um erudito do ponto de vista da teologia. Ele não elabora uma teologia rebuscada como a teologia de Paulo, do apóstolo Paulo. E por isso mesmo é muito importante você ler o apóstolo Paulo, né? Entender toda a erudição do mestre Paulo, mas também ouvir esse pescador, ouvir Tiago, né? E entender que a teologia de Tiago também nos desafia, ou nos desafia muito, do ponto de vista da prática, do ponto de vista das decisões práticas. E nesse texto que nós lemos, talvez seja muito atual, como é até esse momento que nós estamos vivendo. Tiago, ele trabalha pelo menos 3 aspectos aqui muito importantes que eu gostaria de tocar nessa mensagem. 3 assuntos chaves para a nossa vida, que nós devemos considerar na nossa caminhada, na nossa existência. A primeira é fazer projetos, mas na dependência de Deus. Ter sonhos, projetos, fazer planos, mas sem esquecer de colocar Deus na história, porque a última palavra é de Deus. A segunda coisa é entender a nossa limitação, a nossa finitude e a brevidade da vida e ao mesmo tempo a fragilidade da vida. Porque ele mesmo faz essa pergunta: o que é a vida? Então, está preparado para viver dentro dessa perspectiva da fragilidade da vida, dos acontecimentos inesperados, das surpresas desagradáveis e principalmente do fim da vida, da finitude da vida. E a terceira coisa importante que ele coloca aqui é a dependência de Deus, ou a fé que faz você ser submisso a uma ação soberana de Deus e lhe leva à humildade em vez da jactância que ele usa aqui, ou a vaidade, ou a arrogância. A fé que produz humildade, a fé que produz pessoas boas, ou pessoas que fazem o bem em vez de ficarem na sua arrogância, muitas vezes conjecturando coisas que desagradam a Deus. Então, Tiago está falando disso, como nós somos falíveis nos nossos projetos,
Mas isso a gente sabe, o problema é que a nossa arrogância muitas vezes não nos deixa perceber isso, né? Então é muito importante nós entender o que ele nos diz. Em primeiro lugar, ele está dizendo: atendei, preste atenção, reflita comigo, você que diz, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. E ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então, a primeira coisa que nós precisamos atender é para a nossa limitação, para a nossa incapacidade de ter controle de alguma coisa. Queridos, eu sei que nós somos inteligentes, o ser humano já conseguiu avanços tremendos em muitas áreas, na medicina, na engenharia, na ciência, em tantas outras coisas que fazem com que as pessoas tenham uma certa previsão, né? Eu acabei de ver a previsão do tempo os próximos 3 dias. Então há um certo avanço, uma certa vantagem a gente, pelo menos, estudar para ver alguma coisa em relação ao nosso futuro. Mas isso tudo é muito frágil, isso é muito limitado. Então ele está dizendo, primeira coisa que você deve atentar é que a nossa vida, de certo, nós só temos o hoje. Então você deve fazer planos, você não deve, lógico, ser um alienado e viver com a cara para cima, esperando as coisas acontecerem do céu. Ele está falando aqui no contexto de um comerciante que planeja viajar, negociar e ter lucros. E talvez essa seja o maior alvo de todo comerciante. Nenhum comerciante negocia para ter prejuízo. É o óbvio. O comércio vive do lucro. Os negócios, eles se estabelecem pelo lucro. Talvez esse seja o maior dilema de muita gente nesses dias que nós estamos vivendo. Talvez seja o grande dilema, a grande confusão que está estabelecida. O lucro, ou se contentar com um punhado, ou com o como dá agora, para sobreviver ou para contribuir para que haja mais vidas ou não tenha perdas de vidas. E aí é a grande tensão do momento. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, nesse campo, porque todos os dois têm méritos, eu não vou entrar nisso. O que eu quero é que você atente para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, que é a sua vida. E aí, a partir disso, você faça planos, mas saiba que você não tem garantia de que esses planos vão ser estabelecidos. Porque a sua vida e a minha vida, ela pode mudar abruptamente, radicalmente, da noite para o dia. São tantas coisas que podem acontecer, ou acontecerem, que venha a colocar em desordem esta vida que aparentemente estava em ordem. Então, Tiago está trabalhando esta linha. Primeiro você baixa a bola, você se humilhe, você seja humilde. Quando você fizer planos, não esqueça de dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, é muito importante que você não coloque Deus de fora dos seus planos. Aliás, o autor de Provérbios já disse, de nós, do homem, vêm os planos. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem de Deus, da boca de Deus. Nós fazemos planos, mas é Deus quem os estabelece, é Deus quem os confirma. Então, não esqueça que quem reina soberanamente é o Senhor, quem tem o controle é o Senhor, quem sabe tudo é o Senhor, quem conduz a história é o Senhor. Deus sabe o que vai me acontecer amanhã. Deus sabe o que vai lhe acontecer amanhã. Então, humildemente, nós devemos nos relacionar com Deus nessa perspectiva de que não é errado fazer planos, não é errado fazer projetos. Errado é achar que você tem condições de caminhar sozinho. Errado é você achar que você tem o controle da sua vida, da sua história.
Errado é você, no seu orgulho, achar que você pode deixar Deus de fora dos seus planos. Não deixe Deus de fora dos seus planos. Reconheça que a sua vida é frágil, a sua vida é limitada, é finita, e no piscar de olho tudo muda, tudo pode mudar. Mas se Deus quiser, não só viveremos, como faremos com que os projetos que nós temos em mente se estabeleçam. Então que você possa todos os dias, todas as manhãs, entregar a sua vida ao Senhor, confiar a sua vida ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37, a partir do 3, do 4. Então você precisa entender esta grande verdade que Tiago aqui, coloca de forma muito precisa. Só viveremos se Deus quiser, só trabalharemos se Deus quiser, só teremos lucro se Deus quiser. Só conseguiremos alcançar os nossos objetivos se Deus quiser. Então que Deus queira, mas coloque a sua vida diante de Deus. A segunda coisa que nós precisamos atentar, ele diz, atendei agora, você também. E ele continua, que é a vossa vida? E ele define o que é a vida do homem. E ele diz, sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Que é a vossa vida? Então nós temos duas perspectivas de olhar a vida. Nós podemos olhar a vida do ponto de vista humano, do ponto de vista terreno, do ponto de vista biológico. A nossa vida é frágil, a nossa vida é muito frágil. De fato é como a neblina. Você de repente acorda, não existe mais. A nossa vida é passageira. Ela é, como disse também o salmista Moisés no Salmo 90. O Salmo de Moisés, no Salmo 90, diz que a nossa vida é como uma erva, que de manhã nasce, cresce, à tarde murcha, e logo ela desaparece, perece, e é jogada fora. A nossa vida é, no abrir e piscar de olho, a nossa vida pode se acabar. O que é a sua vida? Do ponto de vista biológico, ela é muito complexa, é maravilhosa, mas basta sair o fôlego de vida, já não existe mais. Precisa ser enterrado, o pó, a terra transformará em pó, mas não existe somente esta vida. Que é a vossa vida? Você pode olhar a vida do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista daquilo que Deus criou, e é eterna. Do ponto de vista humano, a nossa vida é frágil, é passageira, é limitada, é finita, é mortal. Mas do ponto de vista de Deus, a nossa vida é eterna. Deus nos fez eternos. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Deus nos fez para vivermos eternamente. Por isso que nós lemos na palavra do Senhor que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, quando Jesus viu os discípulos turbados, perturbados, angustiados, quando ele tocou na morte, que ele iria morrer, mas ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou para o Pai, vou preparar lugar, e eu voltarei outra vez, vos levarei para mim mesmo. E no próprio Evangelho de João, capítulo 5, eu quero ler, Evangelho de João 5, a partir do versículo 24, 25, João diz assim, muito importante, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E aqueles que morrerem, um dia vão ouvir, morrerem nessa certeza de que Deus nos deu vida, um dia vão ouvir a voz de Deus e vão ressuscitar. É isso que João diz
um pouquinho mais atrás, João diz assim, um pouquinho mais atrás, João diz: pois assim como o Pai ressuscitou e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todo homem, de que todos honrem o Filho, de modo como que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que é a vida? Eu sei que todos nós estamos, de alguma forma, cuidando para viver e precisamos preservar a vida. É uma irresponsabilidade aqueles que brincam com a vida, ou acham que porque Deus é quem está no controle, porque temos fé, temos que brincar, tentar a Deus e não seguir as recomendações das autoridades. Nós temos que lutar a vida, inclusive o Senhor mandou a gente preservar a vida, não matarás, e o não matarás, segundo a nossa confissão de fé, e inclui tudo, não tirar a vida, mas inclui também todas as ações que preservam a vida e evitar as omissões que destroem a vida. Está lá no capítulo da nossa confissão de fé de Westminster, quando trata do não matarás. Portanto, nós precisamos entender que a vida é preciosa aos olhos de Deus. A vida é muito preciosa. É tão preciosa que Deus nos convida a termos vida eterna quando crermos no seu nome. Ressuscitou Jesus para ser a primícia dos que dormem, para também trazer vida a todos que dormem em Cristo. Agora, em relação a esta terra, a nossa vida é frágil. Quantas pessoas esse ano mesmo já iniciaram o ano fazendo planos, mas já não existem mais. Quantas pessoas fizeram planos de terem lucros, de negociarem. Eu conversando com um amigo meu hoje, falando de um empresário que morreu e que tem um outro membro da família internado no hospital particular, tentando sobreviver. E a nossa conversa era: todo o dinheiro do mundo, todo o dinheiro que eles tinham, não conseguiu comprar aquilo que é essencial, o oxigênio, diante desta realidade da doença do vírus, onde muitos morrem entubados porque precisam de um respirador artificial e não tem ar. A nossa vida é frágil e é preciosa ao mesmo tempo. Ela é frágil, mas ela é riquíssima. Ela precisa ser preservada e ela precisa ser colocada no centro da vontade de Deus para que ela seja eterna. Então nós estamos aqui diante de um inimigo invisível que tem ceifado milhares de vidas todos os dias. No Brasil só. Nós estamos falando do Brasil. Então o que é a sua vida? A sua vida é frágil, mas se entregue esta vida ao Senhor, dependa do Senhor, porque se o Senhor quiser, você vai viver. E se o Senhor não quiser, você não vai viver aqui, mas você pode viver eternamente. Em verdade vos digo, quem crê em mim não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Tenha a vida eterna, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e creia que Ele é a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. Disse o evangelista João, logo depois aqui, de Pedro, no capítulo 5, de 1 João agora, não mais no Evangelho, no capítulo 5. João diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E qual é o testemunho que Deus dá? O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, você quer ter vida e você quer preservar a sua vida, você quer cuidar da sua vida, que ela seja eterna, creia no Filho de Deus, em Jesus que veio, morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Mas saiba que do ponto de vista humano, a nossa vida aqui é bem limitada e ela é bem finita. E por último, Tiago está dizendo que nós devemos lançar fora todo orgulho diante desse cenário, diante desse quadro que ele pinta, de que nós não sabemos o que acontecerá amanhã, nós não sabemos como é que está a nossa vida, o que acontecerá a nossa vida, como nós dependemos de Deus, se Deus quiser é que nós viveremos ou trabalharemos e teremos lucro. Então ele diz no versículo 16 e 17, ele diz: agora entretanto,
Vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Um dos maiores pecados que alguém pode cometer diante de Deus é o pecado do orgulho, da vaidade, da jactância. Se você já assistiu o filme O Advogado do Diabo, que é um filmaço, o cara que fez entende muito de teologia, entende muito dessa área teológica. Se você perceber, tem uma cena do Al Pacino, que é o autor que faz lá, o ator que faz o diabo, quando ele conversa e incita o advogado, que é seu filho, a fazer algo que ele queria, usando justamente a vaidade, quando ele sai da presença do pai, do diabo, do filme, ele pisca o olho e diz: vaidade, meu pecado preferido. E foi pela vaidade, foi pela jactância, foi pela arrogância que Satanás, que era um anjo de luz, Lúcifer, foi lançado fora do céu, precipitado no abismo, na terra, porque ele era vaidoso. A vaidade é o pecado preferido do diabo. Então nós não devemos jamais ter no nosso coração essa pretensão arrogante de achar que viveremos sem Deus, ou de achar que temos o controle das coisas, ou achar que temos a nossa vida, a vida pertence a nós, e achar que nós temos condições de fazer o que queremos. Ele diz: não, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, está pecando. O Senhor nos convida a crer e a confiar nele e a depender dele para sermos pessoas de bem. Pessoas arrogantes, pessoas que tiram Deus de cena, pessoas que tiram Deus do seu caminho são maus. Acabam sendo maus, porque esse é um tipo de maldade, a arrogância. Isso é um tipo maligno, é de malignidade, é maligno. A arrogância, o orgulho, é um sinal de mal na vida das pessoas. Então o Senhor não nos chama, o Senhor não nos convida para a arrogância, para as pretensões arrogantes. O Senhor nos convida, diante dessa realidade da vida, nos convida a sermos humildes e a dependermos dele. A sermos homens e mulheres de bem, que fazem o que é bom porque estão ligados a Deus, porque dependem de Deus, porque são humildes na presença de Deus. Então eu quero trazer essa reflexão para você que está com medo, você que é orgulhoso, ou você que não é orgulhoso nem está com medo, mas muitas vezes acha que tem algum controle, ou muitas vezes acha que está vivendo de uma forma a desconsiderar Deus, sem pensar no dia de amanhã, ou sem pensar no que virá amanhã. Pense bem nisso. Pense bem. Faça planos, mas deixa Deus guiar os seus planos. Deixe Deus ser aquele que vai estabelecer os seus planos, e dependa dele. E não tenha vergonha de dizer se Deus quiser. Porque se Deus quiser, você vai viver. Se Deus quiser, você vai escapar. Se Deus quiser, você vai continuar a viver. Se Deus quiser, você ainda vai trabalhar. Se Deus quiser, você ainda vai fazer muitas coisas. Como a vida é frágil, não existe seguro de vida para a eternidade. Você pode fazer algum seguro de vida para cá, para aqueles que ficarem. Mas para a eternidade só tem uma certeza. É assegurar ou segurar a sua vida nas mãos do fiel pastor, do nosso bom pastor que deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. Quem tem o Filho tem a vida. Portanto, humildemente entregue a sua vida ao Senhor, e que o Senhor reine soberanamente na sua vida, lhe trazendo paz, humildade, bondade, todos os frutos de uma vida que tem Deus no centro. Todos os frutos de uma vida que tem Deus como Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.